Aleluia. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Não estamos sozinhos, irmãos. Deus está cuidando de todas as coisas, inclusive da sua vida, da sua casa, da sua família. E o que precisamos fazer cada dia para sentir esta presença maravilhosa, esse Deus próximo que cuida de nós, é buscarmos Ele em todo o tempo, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo entendimento nessa relação íntima que o Pai deseja ter com você e comigo. Aí encontraremos respostas, encontraremos soluções para lidar com tudo aquilo que tivermos que lidar nessa vida. Não esqueça disso. Esse Deus poderoso, presente, Ele cuida dos seus em todo tempo e em todo instante. Quero ler com você nesta noite o Salmo de número 31, verso de número 9 até o verso de número 14, aonde está centralizada a nossa reflexão nesta noite. Onde o texto do Salmo nos diz assim, Salmo 31, verso 9 até o verso de número 14. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e nos meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Diante de um relato angustioso do salmista Davi, o verso de número 14, ele faz uma declaração sublime. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. Davi, enfrentando problemas vários diante e ao longo da sua vida, que consumia-lhe o vigor, a alegria, o prazer muitas vezes, mas ele recobrava ânimo na fonte soberana que é Deus. São os estresses da vida que vem de todas as formas, e é exatamente isso que eu quero falar com você, ou pensar com você nesta noite à luz desse texto, ou dessa experiência do salmista, lidando com o estresse na vida e na família. Você já ouviu ou se ouve falar com muita naturalidade, as pessoas dizendo, estou estressado? Isso é tão comum a gente ouvir, e muitas vezes as pessoas não prestam muita atenção para a seriedade desta frase ou desse sentimento que muitas vezes abate ao coração das pessoas. Porque o estresse, ele afeta todas as pessoas, não só aqueles que estão em evidência, mas todas as pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais, em todos os lugares, em todas as épocas, crentes ou descrentes. E as razões são variadas. Prova disso é que nós estamos diante do rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, mas passando por um momento de tensão na sua vida,
que ele fala de tristeza, que ele fala de algo consumindo a sua vida, que ele fala de gemido, que ele fala de debilitação da sua força, ou está sendo consumido por esse sentimento estressante na sua vida, diante de embates, que o Salmo não relata quais são, mas que mostra que o coração do salmista estava profundamente abalado, não só ele, mas também a sua vida. E quando falamos de estresse, precisamos entender, de fato, a seriedade que isso é. Uma definição científica para estresse, e simples, é a seguinte: o que é estresse? É um conjunto de reações mentais ou físicas do organismo, diante de situações que exigem um grande esforço emocional para serem superadas. Mais ou menos o que o salmista estava enfrentando. Situações que lhe estava exigindo um grande esforço emocional para lidar e superar aquele momento ou aquela circunstância em que ele estava vivendo ou passando. É uma pressão gigantesca na nossa vida, na nossa alma, que reverbera também no nosso físico e no nosso psicológico. E as causas do estresse, elas são variadas na nossa vida. Os fatores provocadores de estresse podem ser cansaço físico, problemas financeiros, excesso de trabalho e responsabilidades, problemas de saúde, brigas constantes, problemas com alcoolismo, dependência química no lar, a morte de alguém especial ou querido, desemprego ou um novo emprego, problemas matrimoniais. Especialista diz que até grandes alegrias, tais como o início de um casamento, a chegada de um filho, pode provocar esse sentimento que corrói e que leva a vários sintomas, tanto emocionais como físicos. Mas ao mesmo tempo, ao narrar esses fatores, podemos perceber que são coisas e situações que teremos que lidar ao longo da vida. Umas sim, outras não, mas são situações que é esperada num mundo caído onde nós vivemos e totalmente afetado pelo pecado. E é por isso que nós vemos o nosso irmão salmista Davi, o rei Davi, lidando com isso. Percebemos uma grande angústia provocada por grandes pressões na sua vida, a qual ele tem que lidar com ela, e isso estava lhe corroendo a alma, o coração, e certamente, como ele mesmo relata no Salmo, a qual nós lemos os versos, isso estava trazendo um grande peso sobre a sua vida. São situações que temos que enfrentar neste mundo caído, queridos, que Jesus já havia dito que teríamos que enfrentar. Quando ele fala para os seus discípulos e também para nós, que neste mundo teríamos e passaríamos por aflições. Quando ele disse isso, ele não estava falando apenas da perseguição que seria imprimida sobre a igreja, sobre seus discípulos naquela época, mas ele estava falando dessas questões próprias da vida, que temos que enfrentar e lidar com elas. Ele diz que teríamos ela, mas ao mesmo tempo ele disse para os seus discípulos, para eles terem bom ânimo, porque ele tinha vencido todas essas pressões, todas essas coisas e todas essas circunstâncias. Em João capítulo 16, versos 33. Ao mesmo tempo que ele coloca uma realidade a qual o salmista está vivendo, e muita gente nos nossos dias estão vivendo, mas ele também diz assim: tem bom ânimo. Eu consegui vencer todas essas coisas, dizendo para mim e para você que nele, com ele, podemos enfrentar tudo isso sem jamais nos prostrarmos diante dessas angústias, dessas aflições, ou desse sentimento chamado estresse, provocado por várias circunstâncias, como já falamos, que são notórias e que são reais ao longo da nossa vida, no meio da nossa família, na relação familiar.
E muitas vezes ele vem sobre nós, ele ocorre quando nós reagimos de maneira errada diante dessas pressões normais da vida. Ou quando nós não lidamos com ela, na perspectiva daquele que tem o todo poder, pode nos ajudar, nos renovar as forças para enfrentar uma por uma dessas circunstâncias que possamos passar ao longo da vida, seja na vida pessoal, ou seja na vida do lar, ou seja na vida familiar. As atitudes que precisamos tomar à luz disso, ou diante dessas pressões estressantes que podem nos ajudar não se isole. Ou procure amigos, familiares que possam te ajudar, pessoas que possam te ajudar a lidar com isso. Não fique acusando todo mundo e recriminando todo mundo. Converse, fale sobre isso. Tenta entender a circunstância, o que você está passando e enfrentando. Se for preciso, chore. Sim, o chorar é externar emoções e não deixar presa. Não fique quieto, não fique em silêncio, não se enclausure. Chore, chore diante de Deus, chore com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa confiável. Jesus, diante das angústias da vida, ele chorou. Ele chega diante de Jerusalém, ele chora pelo pecado daquela nação que o recusaria e não entenderia a sua missão. Diante da morte de Lázaro, seu amigo, ele chora, ele se abate, ele externa sentimento. Se ele fez isso, por que eu e você não podemos? Se ele é Deus, perfeito em todas as áreas, mas Jesus externou sentimentos. Então, se for preciso chorar, chore, porque você vai ver o salmista em outra circunstância, relatando o externar do seu sentimento, das suas emoções. Então são atitudes que precisamos tomar para lidar com isso. E também elementos que são imprescindíveis para que a gente possa administrar esse período de tensão diante desses embates que ocasiona a nossa vida e no meio da nossa família, irmãos. A necessidade que precisamos ter de expressar sentimentos abertamente. Olha só, o salmista externando a sua alma, é claro, de forma poética, num salmo, numa oração, num cântico, mas ele está externando isso. Expressar o que ele estava sentindo. E ao mesmo tempo a necessidade que precisamos discutir o problema de maneira racional. Ou não revoltado, com tudo, com Deus muitas vezes, com as pessoas, não, externar sentimento, mas discuti-lo de maneira racional, como o salmista está fazendo aqui. Isso é uma boa lição para que a gente aprenda como lidar com esses problemas, que chegam na sua vida, na minha vida, e eu e você, temos que lidar com ele, o estresse desencadeado por esses fatores que nós citamos aqui. Então precisamos sim falar, expressar, mas também discutir esse problema até para que possamos encontrar meios para poder lidar com eles, ou com ele. Davi, no verso de número 14, ele começa a ministrar a si próprio em como lidar isso. E é claro que aqui ele está dentro de uma perspectiva espiritual, sabendo que Deus seria a fonte de intervenção na sua vida, para o clamor da sua alma aflita, por conta das coisas que ele estava lidando ali, tanto na sua vida pessoal, tanto na sua vida como rei, na sua vida social, mas também com a sua vida familiar. Se formos relatar todos os pontos estressantes, ou os momentos estressantes na vida e na família de Davi, irmãos, para aqueles que conhecem pouco da história do rei e do relato, tu sabes os pontos de tensões que esse moço teve que enfrentar como rei, socialmente falando, mas na sua vida pessoal com ele mesmo.
diante de um adultério, diante de um planejar de um assassinato, diante de ver o seu próprio filho usurpando o seu reinado, ter que lidar com um incesto na família. Percebe que vários fatores estressantes, mas Davi, ele buscou em Deus e buscou lidar com tudo isso, sem se deixar abater, sem se deixar se consumir por essas emoções, ou por essa avalanche de emoções, tanto sentida na alma, como do seu físico. Ele procurou encarar de frente cada um deles, e em Deus buscar força para lidar com eles. E aí aprendemos com Davi a lidar com esses estresses, que pode ser pessoal, pode ser familiar, na minha vida profissional, em todas as áreas da minha vida. O que fazer se eu ter que me deparar com fatores como esses que provocam o estresse? Para que eu não venha a me render diante dele e começar a culpar todos e tudo. Eu preciso, acima de tudo, fazer uma análise, e é por isso que eu preciso falar sobre, para ver realmente qual é o diagnóstico que eu estou enfrentando, qual é a intensidade desse estresse da minha vida. E Davi, à luz do Salmo, ele começa a identificar diversas dimensões daquilo que estava lhe causando esse sentimento estressante que estava angustiando a sua alma. Então ele vai fazendo um relato bacana disso à luz do Salmo. Então ele identifica que ele tinha um problema emocional, porque ele diz assim, verso 9 e 10, ele fala que ele estava atribulado, que havia tristeza e gemido na sua alma. Então, emocionalmente, o salmista estava afetado por aquilo que estava acontecendo, ou por as coisas que estavam acontecendo na sua vida. Ele também sentia isso no seu físico, porque ele diz no verso 10, gasta-se a minha vida, debilita-se a minha força, meus ossos se consomem. Ou ele já estava sentindo aquela pressão, aquele momento, isso já estava reverberando no seu físico, ao ponto dele dizer que sua vida estava indo embora. Ele estava debilitado na sua força, na sua energia vital. E ele chega ao ponto de dizer, meus ossos se consomem. Socialmente falando, ele indica, ele faz a análise dizendo, verso de número 11, opróbrio, me tornei opróbrio para os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, horror para os conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Socialmente falando, estava desgastado. O trato dele diante do povo. E o seu psicológico, consequentemente também, porque verso de número 12, ele diz assim, estou esquecido, tenho ouvido murmurações de muitos, conspirando contra mim. Ou o seu psicológico, a sua mente, estava constantemente trabalhando, dizendo, estão tramando contra a minha vida. De tantas pressões que ele estava vivendo. Um quadro clássico de alguém que estava sofrendo de um estresse muito forte diante das pressões próprias da vida. Seja ela pessoal, seja ela física, social, mental, familiar. Davi estava lidando com tudo isso, ele identifica todas essas áreas, e isso é importante para que saibamos lidar com elas, para que saibamos intervir nelas. Meus irmãos, naquela época, Davi não tinha como buscar ajuda num terapeuta, até porque não tinha na época. Mas ele tinha aquele que pode nos socorrer em todo tempo, em todo momento, independente de lugar, de situação, que é Deus.
E a segunda postura de Davi, além de parar para analisar e avaliar tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento crítico da sua vida, é administrar aquilo tudo. E esse é o grande desafio meu, seu e daqueles que são afetados por esses fatores que provocam estresse na vida. Como administrar essas crises ou esses fatores que naturalmente teremos que lidar com eles ao longo da nossa caminhada. E Davi entende que, e nos relata que, acima de tudo, em cima de qualquer recurso, recurso científico, recurso medicinal, nós que cremos em Deus, precisamos ter uma visão correta de quem é o nosso Deus, quem nós servimos, o que Ele é em nós, o que Ele é para nós. Não esqueça que a declaração de Davi, no verso de número 14, é uma declaração de ministração na sua alma, diante do relato que ele faz. Quanto a mim, eu confio em ti. Ou, ele sabia em quem colocava a sua fé. E depois ele vai dizer, tu és o meu Deus. Ou, ele sabia que a sua fé estava alicerçada no Deus Todo-Poderoso, que não era somente o Deus de Israel, mas era o seu Deus pessoal também. Deus da nação de Israel, o Deus Todo-Poderoso, mas que era o seu Deus, da sua particularidade, na sua relação pessoal e íntima que ele tinha com o Senhor. Neste momento, sem ver opções a quem recorrer, Davi recorre àquele que está mais próximo dele, Deus. E conforme cantamos na estrofe da canção final, Deus cuida de mim, as sombras das suas asas, Deus cuida de mim. E essa é uma realidade. O que Davi está dizendo assim, eu confio em ti, é a mesma coisa que ele dissesse, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, porque o Senhor é o meu Deus. Eu sei que mesmo que eu tenha que enfrentar tudo isso que estou enfrentando, e que tudo isso que estou enfrentando está me consumindo, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas eu confio no Senhor. O Senhor é o meu Deus. O meu socorro virá do Senhor para eu lidar com tudo isso. É uma visão clara de Deus para poder administrar e lidar com tudo aquilo que iremos enfrentar. Muitas vezes vai consumir a nossa energia, irmãos. O estresse da vida, que aparece diante das lutas em casa, das lutas pessoais, intensas, onde requer de você um esforço emocional sobremaneira para lidar com as questões que vão surgindo. Davi buscou a fonte em Deus, por ter uma visão clara daquele em que ele cria. E o próprio Salmo vai narrando esta visão que Davi tinha de Deus, a qual eu e você também precisamos ter. Versos 3, versos 5, versos 7 e verso de número 16, Davi percebe, fala a respeito do Deus grandioso e poderoso. Ele se refere a Deus como rocha, fortaleza, Deus verdadeiro, Deus bondoso e Deus misericordioso. Verso de número 17 e verso de número 22, ele vai dizer que Deus é o Deus que pode ser invocado, porque é o Deus que ouve aqueles que o invocam e o buscam em verdade. Verso de número 17, verso de número 22, ele declara isso. Verso de número 5, mais uma vez, ele se refere a Deus como Deus Salvador, que nos salva, que nos redime. E verso de número 15, ele vai dizer e declarar que Deus que tem todos
os seus dias, os nossos dias em suas mãos. Nenhum dia, sequer, que passe na nossa vida, Deus não tem o controle deste dia na mão dele. É isso que Davi está dizendo. E o raciocínio de Davi é: se eu sirvo um Deus, que é tudo isso que eu estou declarando, e que tem se revelado a mim, então Ele pode me ajudar. Ele pode me ajudar a lidar com isso. Davi cria perfeitamente, plenamente, num Deus soberano e amoroso. E esta fé e essa confiança foi o que sustentou nesse momento estressante da sua vida a qual ele estava passando. A clareza desse Deus o levou a ele declarar: confio em ti, verso 14, tu és o meu Deus. Ele sabia onde estava depositado a sua fé para lidar com esse momento estressante e angustiante da sua vida. Por isso, querido, é o que precisamos aprender à luz de como Davi lidar com isso. Ao invés de, nesses momentos da vida, culpar o diabo pelo estresse, não vai resolver absolutamente nada. Nem tampouco culpar um temperamento mais fechado, mais depressivo, por estar vivendo aquilo. De maneira nenhuma. Davi recorre a Deus com uma fé bíblica, com uma fé alicerçada na palavra, no Deus da palavra. Davi recorre àquele que é fonte de todas as coisas. É claro que hoje nós temos pessoas especialistas que podem nos ajudar e devemos procurar ajuda. Mas acima de tudo, a nossa confiança, acima de tudo, está em Deus, Senhor Todo-Poderoso, Senhor Magnífico. E é por isso que ele faz oração, ele coloca diante de Deus de maneira específica a sua necessidade. Verso de número 2, verso de número 3, verso de número 4, verso de número 16 e 18. Ele vai dizendo assim: livra-me, me guia, tira-me dos laços, faze-me resplandecer o teu rosto, emudeça os meus lábios, os lábios mentirosos, ou faça calar os lábios mentirosos que trama contra mim. O que ele está dizendo é, colocando diante de Deus tudo aquilo que está afligindo a sua alma. E a palavra do Senhor, ela já nos exorta a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, ou toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Diante disso, Davi decide, mediante essa fé robusta, essa confiança em Deus, ele mesmo vivendo esse momento crítico, ele decide alegrar-se no Senhor. Verso de número 7 diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Olha que coisa preciosa que o salmista está declarando: eu vou me alegrar, Senhor, não vou me deixar abater e nem entristecer, isso não vai roubar a alegria que vem do Senhor no meu coração, eu vou me regozijar com a tua bondade. Por quê? Porque tu tem visto a minha aflição, o Senhor não está alheio à minha dor, conhece a angústia da minha alma. Meu irmão e minha irmã, o Senhor conhece a sua aflição também. O Senhor conhece a angústia da sua alma. O Senhor conhece todos os fatores que por acaso possam estar te causando estresse, que está consumindo o seu vigor. O Senhor conhece. Todavia, alegra-se na bondade de Deus. Ele não está alheio. E Ele agirá com bondade na sua vida, em nome de Jesus. Ele ministra isso para o seu coração,
mas ele também decide olhar para além das suas lutas. Esse é um exercício de fé, meu irmão e minha irmã, não é fácil. Mas olha só, se nós não conseguirmos olhar para além das nossas lutas, ou para além de nós mesmos, das nossas dores, para além dos nossos problemas pessoais, jamais veremos Deus diante de nós. Jesus disse: se tivéssemos fé, nós falaríamos um monte para ele sair de um lugar e passar para outro. Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que nós vamos olhar para um monte como o pico da bandeira e vamos dizer assim: sai daí e transporte para o outro lado. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que se nós tivermos fé, nós vamos falar ao monte e ele vai se remover, porque pela fé nós vamos conseguir enxergar além do monte. Ou nós vamos conseguir enxergar as possibilidades de Deus além do monte. É fato que o ser humano, diante das pressões da vida, a única coisa que ele pensa, ele olha, ele sente, é aquilo que ele está vendo, é aquilo que ele está lidando. Mas os da fé agem de maneira diferente, porque vão além de si e além do seu problema. Consegue visualizar a ação graciosa de Deus, além daquilo que ele está enfrentando. Um exemplo clássico disso é quando Davi tem que enfrentar o gigante Golias. Ele não olha para aquele gigante, ele não olha para o tamanho daquele gigante, ele não olha pela habilidade daquele gigante que ele tinha na arte da guerra, ele olha além daquele gigante que era o seu problema, seu ponto de conflito naquele momento, que poderia causar grande estresse na sua vida, como estava causando na nação de Israel e no exército de Israel, a um ponto de se amedrontarem. Ele, ao olhar para aquele gigante, ele vê para além dele, ele vê Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que é mais poderoso do que tudo. E ao fazer isso, ele consegue encarar aquele gigante, como se aquele gigante fosse menor que ele, ao ponto dele dizer numa declaração de fé: quem é esse circunciso? Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou enfrentar ele. Ele não olha o tamanho, ele não olha a habilidade, ele olha para além do seu problema, ele olha para Deus. É exatamente Davi dando mais uma vez um exemplo. Agora o inimigo não é físico, o inimigo é da alma, o inimigo é emocional. Mas o que Davi nos ensina é que não importa o inimigo, e não importa quais pressões da vida eu venha enfrentar ao longo da minha caminhada, seja na vida pessoal, ou seja no meio do meu lar, na minha família. Eu sempre sou desafiado a olhar para além de mim, para além do meu problema, e visualizar a Deus. E é por isso que ele encerra esse salmo, dizendo assim, verso 23 e verso de número 24, amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Esse é o conselho agora de Davi, ao ministrar nele mesmo e ao mostrar como ele deu com esse momento estressante na vida, e agora ele aconselha toda a nação em como fazer. Ame sempre ao Senhor. O Senhor tem a certeza de que ele preserva a vida dos fiéis. Busque revigorar o seu vigor, mesmo quando ele está sendo consumido por esses fatores estressantes. A sua força é o Senhor. É no Senhor onde nós nos recarregamos as nossas energias e forças para lidar com os estresses, com as pressões da vida
que temos que enfrentar, seja no pessoal ou seja no familiar. Revigore-se no Senhor, porque nós esperamos no Senhor. Então, querido, nós entendemos, concluindo o nosso pensamento, nós entendemos que a melhor maneira de lidar com todo o estresse da vida ou as pressões da vida é entregarmos 100% a Deus, é entregar nossa família, a nossa vida, nosso futuro, nossas finanças, nossa saúde, os inimigos, os amigos, os relacionamentos, na mão de Deus, e permitir, sem sombra de dúvida e confiança nele, de que Ele cuida de nós. Porque como diz o próprio salmista, no Salmo de número 68, verso 19, o Senhor é quem, dia a dia, leva o nosso fardo. Que coisa linda! Se esse Deus, que leva o nosso fardo, dia a dia, é o Deus que cuida de mim, que cuida de você, que cuidou de Davi, é o Deus que realmente nos fortalece e revigora o nosso coração, para que não venhamos nos abater diante das pressões da vida, diante dos estresses emocionais, físicos, psicológicos que temos que enfrentar. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso refúgio. Gosto muito de uma estrofe do hino, dos salmos e hinos, ou também do novo cântico inário presbiteriano, o hino Bondoso Amigo. Uma das estrofes diz assim: falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Mas é porque não confiamos tudo a Ele em oração. Depois ele vai continuar cantando: Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Podemos confiar nele, queridos. O Senhor é aquele que alivia o estresse da nossa vida. O Senhor é aquele que alivia o estresse da sua vida, não importa se é no particular, se é familiar, se é profissional, se é social. Deus é aquele que dia a dia leva o seu fardo, te dá graça e te renova o coração, no nome de Jesus.